اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد. Que a pessoa que considera a sua estadia lá mais de 10 dias, até uma viagem, ele está em viagem, aí pode se justificar, porque tem um espaço de tempo que é considerado que a pessoa ainda está em viagem. E esse tempo pode continuar já quebrando o jejum, ou então mesmo diminuindo o número das orações, por exemplo, o número de rakat de cada oração, que tem 4, por exemplo, Dur, Asr e Isha. De 4 dias, no máximo. Eu não vou justificar, eu só estou me questionando. Por exemplo, eu vou um exemplo concreto. Uma pessoa que vai participar de uma corrida de 100 metros, que é uma coisa rápida, ele, em vez de permanecer em Londres naquele período todo acampado ali, ele pode ficar um tempo, pode viajar e ir lá e dizer que aquilo que ele está fazendo ali na competição é um trabalho, porque é um profissional, é um trabalho dele. Isso se justificaria ou não? Ou é um artifício que não se justifica? Entende assim uma coisa aqui, os árbitros dizem que tem um período do tempo em que a pessoa é considerada que está em viagem, que é de 4 dias. A partir do 5º dia para cima, a pessoa já deixa de ser viajante. Isto é, por exemplo, você saiu daqui para Uruguai ou Paraguai ou qualquer país. Você foi lá ficar 4 dias. Então, se esses 4 dias que você for ficar lá, você pode fazer orações, 2 rakats, que é Dur, Asr e Isha, porque você está de viagem. Então, com isso, você pode quebrar também o jejum, porque está de viagem, mas para pagar mais tarde, né? Agora, essa quebra de jejum é facultativa ou a pessoa realmente não deve jejuar nesse período de viagem? Não, isso aí já é permissão que Allah subhanahu wa ta'ala deu. E Allah subhanahu wa ta'ala gosta que as pessoas tomem em consideração suas permissões, assim como ele detesta ser desobedecido. Então, você jejuando, ganha recompensa. Se jejuar, também não tem coisa e ainda ganha recompensa porque você levou a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse que você na viagem não pode não jejuar. Mas se a viagem for fácil, não for te impactar em nada. É isso que estamos a dizer. Se você jejuar, aquele o jejum é válido. Mas se não jejuar, também não tem nenhum problema. Por exemplo, eu saio daqui de avião para Porto Alegre. Rápido, só que não há amassado nenhum. Eu acho que é melhor não quebrar. Mas se quebrar também, não tem pecado, é uma permissão que Allah subhanahu wa ta'ala deu. O que nós estamos a querer dizer é que as pessoas tomarem isso como argumento. Por exemplo, vai lá ficar um mês, só que não faz nada, só porque está naquele ambiente e quer quebrar o jejum. Isso é que não pode. Mas se for que ele vai ficar, por exemplo, 3 dias, depois de 3 dias, volta, então ele está ainda em viagem. E se ele tem intenção de ficar 4 dias, e vai lá, fica 4 dias, acaba 4 dias, e ainda, por uma questão de imprevisto, né? Aumenta o que pode ficar já 1 mês, considera-se como um viajante, pode diminuir também a oração e pode ficar sem jejuar. Mas se for mais de 5 dias, já ali deixa de ser viagem. É permanência. Está entendido aqui? Vocês entenderam? Chefe, uma pergunta. Por exemplo, eu tenho hipoglicemia. Eu não posso ficar muito tempo sem me alimentar por causa de certos alimentos que se transformam em açúcar e tudo mais. Nesse caso, se por exemplo eu tento jejuar, mas eu passo mal, isso eu posso não. Como que funciona? Eu tenho que fazer o quê? Você está doente. Aprovado aquilo que eu chamo pelo médico que não pode ficar muito tempo sem comer. Então você aí
vai ter que cumprir o laudo do médico. Não pode jejuar. Ou aquilo, se você acha que se eu jejuar não devo fazer aquilo mal, pode jejuar. Mas se você jejuar e fazer mal, não pode jejuar. Só que cada dia quebrado terá que pagar uma pensão alimentícia a um necessitado. Entendeu? Mesmo ela que é doente? Sim, Ah, tá. sim. Exatamente. Não estamos a falar de doente. Exatamente por isso que ela tem que pagar, porque ela não pode jejuar. É. Ela tem que pagar. É só nessas condições que se encaixa isso, né? De você pagar. É uma doença incurável, que não tem aquilo que eu chamo, que você sabe que não vai curar. Ou então, na idade já avançada, por exemplo, tem pessoas já não conseguem mais jejuar pela idade, então paga a pensão alimentícia. Mas enquanto não for isso, a pessoa que quebrar o jejum tem que jejuar igual ao número de dias quebrados durante o Ramadã. Eu tenho uma dúvida, meu primeiro Ramadã, né? E assim, meu serviço é um serviço muito pesado, no qual eu trabalho com pacientes assim, em estado assim, muito grave, na sala de emergência, principalmente e tudo mais. E aí eu percebo assim que às vezes eu vou comer 6 horas da tarde, eu estou com tremedeira, eu estou passando mal. E aí eu queria saber o seguinte, qual é o limite para passar mal? Né? Eu tenho que estar desmaiando assim, para poder quebrar esse jejum. E assim, passar mal é uma coisa muito subjetiva, né? Eu posso sentir uma coisa, a outra pessoa sente outra. Mas assim, qual é a limitação, né? Até onde eu posso ir, entendeu? Eu digo que isso aí acontece contigo porque você talvez nunca jejuou na vida, mas a partir da altura que você vai começar a jejuar, vai ver que afinal de contas não é nada. Até você pode passar mais tempo sem comer e não vai sentir mal. Que a vossa palavra ele facilita É. a atividade do Ramadã no jejum. Você acha que vai ser difícil, mas com a Ramon ele facilita. É verdade. Assim, Você até emagrece. É uma coisa muito fácil. Fácil, eu estou dizendo, eu já fiz coisas que às vezes eu pensava que havia de acontecer algo muito grave para mim na minha vida. O organismo ele se adapta à mesma coisa que a pessoa que trabalha à noite, troca o sono do dia pela noite, no princípio sente um pouco de dificuldade, depois o organismo faz a troca. Não, eu E falo a pra alimentação é a mesma coisa. Sim, eu entendi. a minha responsabilidade. Eu cuido de paciente, eu tenho que prestar atenção na medicação. Eu tenho que fazer com atenção o que eu... Sim, por isso deixa lá eu te dar exemplo que eu vivi. Quando eu estava ainda estudando na Arábia Saudita, ali, sábado, aqui, né? Sábado que normalmente não se trabalha, é como se fosse, lá é quinta-feira, ou digo, quinta-feira lá é como se fosse sábado aqui. E domingo, lá sexta-feira é como se fosse aqui no domingo. Então, a gente não estudava na quinta e na sexta. E na quinta e na sexta, eram dias que a gente já praticava mais esporte, não sei o que, e na parte da manhã. A gente ia, você só para imaginar, até às 8 horas, estão batendo lá para 40 graus. 8 horas da manhã. A gente acorda e ia jogar bola. Jogava das 8 às vezes até 11, de jejum, wallahi, jejum. Imagina esse calor. E calor seco. Eu pensava às vezes, posso quebrar? Mas eu não vou quebrar. Era eu e um dos meus colegas que agora está na Malásia, estudando lá. A gente fez isso muito tempo e nunca passamos mal. Conseguíamos o que completar o jejum até a tarde e o dia fica muito longo, por causa do verão. Como se não bastasse, eu conheço alguém que foi cumprir o serviço militar obrigatório em Moçambique e quando era já no período de treinamento, passou que era um tempo intensivo para preparar, ele deu no Ramadã. E todo mundo lá não jejuava, menos ele.
pessoas que não jejuavam caíam desmaiados, ele nunca caiu. Wallahi, me contou isso. Wallahi. Imagine treinamento militar. Como é que é? E ele de jejum. Outras pessoas, sem jejuar, caindo, desmaiando, e ele nunca caiu, nunca desmaiou. Por causa de quê? Tudo isso por Allah subhanahu wa ta'ala. Nada depende de nós, gente. Quando a gente tem boas intenções e adorar Allah subhanahu wa ta'ala vai nos ajudar. Então, se você acha que vai trabalhar, vai chegar um tempo que você vai começar o quê? Tremer de fome. Vai passar. Esse vai tremer o primeiro dia, segundo dia. Mas a partir do terceiro dia para diante, nunca mais vai sentir. Até vai preferir que sempre estar de jejum. Sempre estar de jejum, porque o jejum é muito bom. Wallahi, jejum é muito bom. Agora, os médicos estão descobrindo isso, mas Allah subhanahu wa ta'ala já nos informou já há muito tempo. Se vocês jejuarem, então isso é melhor para vocês, se soubessem. Hoje, as pessoas que passam por alguma doença, não sei o que, os médicos aconselham o quê? Jejuar. Por quê? Então, fica a saber que Allah subhanahu wa ta'ala vai ajudar você a superar essa dificuldade. Esse trabalho, até você vai sentir mais gosto de fazer esse trabalho durante o jejum. Caros irmãos, imaginem pessoas que cuidavam de jejum no tempo de guerra, né? Porque há um tempo que as pessoas viviam debaixo das espadas, das Arábias. Pessoas viviam de jejum e nunca reclamaram. Aqui percorriam longas distâncias, mas hoje temos tudo, a pessoa. Muitos de nós aqui, quando você pergunta onde você trabalha, opa, tem meu escritório ali, computador ao lado, ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, ventilador, no lugar, sai dali, está para pegar pelo transporte, passeia, ônibus, metrô, não sei o que, enfim, uma vida muito facilitada. Uma vida muito facilitada. Eu entendo, irmãos, porque eu também passei por essa situação dela no começo. Então, o que eu comecei a fazer? Nos 15 dias antes, porque 15 dias antes a gente não pode jejuar. Mas pelo menos já vai mudando um pouco a alimentação. Então, de manhã, antes de começar, faz uma boa refeição, antes de começar o jejum. Mas já vai começando antes do Ramadã. Já vai se treinando para o organismo se preparar. Porque assim, nesse ano nós vamos assim, muita responsabilidade. Não é só força física, tem que estar concentrado. Tem que ter isso. Então, se você faz um treino assim de um mês mais ou menos antes, nós estamos no mês 2, ó. 2 do mês 8. Né? Só o mês que vem que vai começar. Eu já comecei a treinar, comer mais no final do dia, e de manhã antes de acordar, pegar a alimentação. Né? Já começa a fazer mais ou menos o que jejum. Então, fisicamente você vai estar mais adaptado. Eu já ouvi pessoas falarem, vamos supor, tá no jejum, aí chegou a quebra do jejum. Faz uma refeição só, leve, não muito pesada. Vai dormir, acorda, não come nada e já entra no jejum. Isso é válido ou não? Olha, você também não pode se suicidar, né? Você fica durante todo o dia, não come, não sei o que. Olha, só que o que nós temos a dizer para pessoas é que o muçulmano tem que jejuar e a comida ser a última coisa a pensar no seu jejum. Porque eu lembro porque como comecei a jejuar quando eu era muito pequeno. Tinha uns 6 ou 7 anos, por aí. Então o que acontece? A gente jejuava, tudo o que era de comer a gente guardava isso como aquilo que eu chamava. Viu aquilo lá? É doce, guarda. Para depois deixar um pouco comer. Então chegava ali, acumulava muita comida. Chega o tempo de jejum, não consegue fazer absolutamente nada. Então a pessoa quando jejua, às vezes, o dia é muito quente assim, começa a imaginar uma coca bem gelada. Deixa de pensar na coca.
Deixa de pensar na boca, você pensa no seu jejum. Então chega a hora do jejum, você não precisa de comer também de uma única vez. Eu já vi aqui, muitas vezes, se quiser até você pode controlar. O Ramadã está a chegar aí, chega na sala de refeição, você vê pessoas com olho mais grande que a barriga. Isto é, ele vai, quando der comida, vai servir assim. Até o cavalo não consegue saltar por cima daquele prato. Não, vai, serve pouco a pouco. Serve uma comida que você vai conseguir comer, porque depois de você comer, tem que ir, aquilo que eu chamo, praticar a oração também. Então, come uma medida muito adequada que ajuda você a conseguir fazer a oração do Tarawih. Depois do Tarawih, aí pode, aquilo que eu chamo, aumentar um pouco o volume da comida, né? E não esqueça que é muito importante e aconselhável, e o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos aconselha a fazermos isso, faltando 1 hora ou 30 minutos antes de entrar a hora que começa o jejum, você levantar, comer alguma coisa. Se não consegue comer algo, pelo menos beber água, leite, aquilo tem barra. Então você tem que fazer uma... Até quanto tempo a gente é permitido de fazer isso? Até antes de 10 minutos antes de entrar no tempo. 10 minutos acaba de... 10 minutos acabar de fazer a refeição. Sim, acaba 10 minutos, eu faço 10 minutos antes de entrar o tempo. Porque um Sahaba foi perguntado quanto tempo o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam deixava de comer quando fosse para fazer sahur ou suhur. Então ele disse que para um período equivalente a 50 versículos de Coran. Quer dizer, para alguém ler o Coran, acabar quantos versículos? 50 versículos. Então você é calculado 10 minutos, para 10, 7, 8, nessa faixa. Então deixa de comer faltando 10 minutos. E muita gente, mas eu não consigo comer de madrugada. Eu não consigo comer de madrugada o quê? Ah, é verdade. Tem uma amiga que come arroz e feijão. O que não consigo? Tudo se adapta, gente. Eu não consigo, não. Não é para também comer arroz e feijão e carne. Não é isso que estamos a falar. Compra câmara, leva 3 câmaras, pouco de leite, não sei o que. Toma, para você aproveitar essa bênção que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam falou. Sobre a questão assim, do não comer e também das tâmaras, nós precisamos de energia dos alimentos, né, para nós nos mantermos, né, todas as proteínas e tudo mais e tal. Isso deriva tudo dos alimentos, né? Muito bem. As tâmaras elas têm todas as proteínas, né? Tudo que se imagina que é necessário, as tâmaras têm. Eu fiz o... A tâmara não é só fruta, é fruta mais comida ao mesmo tempo. É, exatamente, então ela sustenta. Então assim, nós que, para aqueles que frequentam a mesquita aqui, sempre quando quebram um jejum, né, quebram um jejum na mesquita, quebram um jejum com tâmaras, né? Então quer dizer, o camarada já está forte, já está fortificado, né? Mesmo deixar o tâmara daqui da mesquita, compra, está cheio de tâmara. Não, mas durante a madrugada. Não, mas eu estou falando assim, com a experiência, chefe, com a experiência da tâmara, o quanto que as tâmaras, no caso, elas fortalecem a pessoa para ela suportar mais aquelas 12 horas. Mas aquilo que eu chamo, quando a gente fala da refeição, vocês não podem pensar que nós estamos a falar do arroz e feijão. Ali de manhã, de madrugada, ali um prato bem cheio, bife aí, ovo, não sei o que. Não, tem que ser uma refeição leve também, não dá para você comer uma refeição, passa todo dia e nem sente fome. Qual é a vantagem de jejuar, sabe? Sim. Tem? Eu vi que na mesquita durante um tempo quebrou o jejum na mesquita da República. E lá não se quebra o jejum com tâmaras. É uma comunidade um pouco mais pobre, eles quebram com banana e melancia. Sim. E me parece que todos eles são fortes. Então, acho que a tâmara, se puder ter tâmara, acho que
Não, mas se você digitar na internet lá, você vai ver. Espera, a primeira imagem, Gisela, queria falar alguma coisa? Mas aí, pode ou não pode Não, sim, comer E a antes? tampa de o que É obrigatório comer antes? Além de tudo, não Aqui, Entendeu? E para começar o Mas a gente jejum? pensar também se se você não não tiver quiser. dinheiro, pode ser. Presta atenção aí. Agora, porque eu sou assim. É? Eu sou assim. Eu só como uma refeição. Eu não consigo comer mais, por mais que eu queira. Mas eu aconselho você acordar naquela hora da madrugada para tomar pelo menos água, porque tem baraka. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam diz que esse tempo tem baraka. E muita recompensa também. Certo. Não Tá. dá para fazer E jejum. ainda o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam diz o quê? Aquilo, diferenciai-vos de judeus e cristãos no jejum deles. Então, a única diferença que também existia, que existe entre esse jejum, é você, na madrugada, aquilo que eu chamo de comer alguma coisa. Certo. Não é obrigatório, mas é aconselhável. No caso, ele falou em banana ali. Banana é rica em fibra, né? Aí a melancia, eu não sei o que a melancia tem, mas... Melancia é muito agora. Vamos. Seria bom. Pois a partir de quantos anos é obrigatório o jejum? Quando a pessoa atinge a idade de puberdade. Então, quando é que isso se nota? Quando, por exemplo, se for um menino, começa a nascer o quê? Pelos Axilas. E para aquilo que eu chamo uma menina, quando começa a levantar o peito. Aí, ou a partir da primeira regra que ela entra, aí fica obrigatório o jejum. Mas pode também preparar a sua criança. Eu estou dizendo que eu comecei a jejuar aos 6 anos. Aos 6 anos ou 7 anos. Não, era pequeno mesmo. Aí eu comecei a jejuar nos primeiros dias do Ramadã até meio-dia. Depois aí me dava qualquer coisa, mas eu disse que eu vou aguentar. Então, comecei a jejuar todo dia. Então, me disseram que para começar a jejuar aqui, eu puxava. Um dia sim, um dia não. Comecei assim mesmo, mas na medida que o tempo ia passando, eu ia aguentando ainda muito mais. Wallahi, até agora dá. Não só em Moçambique, eu conheço aqui mesmo no Brasil uma criança que nem esse que está a andar aí, filho de Sheikh Yasser. Jejua segunda e quinta. Segunda e quinta. Então não é nada, aquilo a gente liga porque a gente viveu num ambiente que nunca acontecia isso. Mas a partir da altura em que a pessoa se acostuma, wallahi é moleza. É moleza. Eu posso como um treinamento assim para mim mesma, começar o jejum? Por que você não começa agora? Começa a partir da segunda que vem. Eu estou pensando isso. Começa a partir da segunda que vem. E ainda o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam jejuava muito quando chegasse o mês do Shaban, o mês que nós estamos agora, para se preparar. Como também às vezes não jejuava. Então pode começar a jejuar, se preparando, né? Até quando chegar o mês do Ramadã, já estará preparado. Mas, mais uma vez, caros irmãos, quando vocês jejuarem, parem de pensar na comida. Vê ali, a pessoa está comendo um pão de queijo com um suco bem gelado. Não olhe aquilo. Não olhe. Pensa no seu jejum. Posso fazer outra pergunta? Pode. Fora o jejum de comida, eu sei que existe o jejum de palavras e pensamentos, né? Que eu acho que é o principal, assim, de dentro e para fora. Então eu queria saber o seguinte, numa situação assim que eu estou não só jejuando, né? Mas como eu falei, de pensamentos e palavras, né? Que a gente tem que estar voltado a Deus e tudo que eu não Quem te disse aqui jejum do pensamento? Não, eu estou falando assim, chefe, porque eu queria saber o que quebra o jejum. Por exemplo, eu tenho uma briga no meu trabalho. Será que o meu jejum vai ser válido, o meu sacrifício, entendeu? É válido, só que o jejuador não pode brigar. Quando alguém quer brigar contigo, diz, eu estou de jejum 3 vezes, assim que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos ensina. Mas se você brigar, discutir com alguém, o jejum é válido, só que não tem peso.
Por exemplo, falar palavrões, não sei o que, isso não é comportamento do jejuador. Pensar, isso aí já é difícil. Dizer que jejuar no pensamento, você não pensar, você sempre vai pensar. Porque isso não cabe a você. Não cabe a você. Sempre Mas você pensar. pode sim voltar seu pensamento a Deus e Sim, claro. e aí você fica mais concentrado. Claro. No que você quer. Claro, isso, a pessoa tem que só pensar em alguma coisa. Agora, pensar enquanto... E as guerras que se passaram durante esse período, como foi citado, durante o período do Ramadã? Aqueles combatentes Sim. que estavam em guerra, em guerra, entrou o mês de Ramadã e não tinha como parar a guerra. Qual o significado dessa atividade para eles? Essa atividade quer dizer que o Ramadã não é um mês para a gente dormir. Alegando que pastor de jejum não posso trabalhar. Porque muita gente chega no mês do Ramadã, já não quer fazer absolutamente nada. O que ele pensa, acordou de manhã, não sei se fez fadiga. Depois daí, ao meio-dia, no máximo, depois de fazer dur, vai na cama. E vai dormir, não acorda até 17 horas para o tempo passar rápido. Não é assim, gente. Não é assim. Só pensa, quer ver como se fosse aquilo. Entra num estado, quase posso dizer, entrando. Não é assim. Jejum, você tem que continuar a fazer as suas atividades normalmente. De dia e à noite ainda intensificar mais ibadat. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme a disse da Aisha radhiyallahu anha, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam era muito dedicado na prática de boas ações. E ainda redobrava a sua dedicação quando fosse o mês do Ramadã. E ainda redobrava mais a dedicação quando se encontrasse com o Jibril alaihi salatu wassalam para rever a leitura do Corão. E ainda os 10 últimos dias do Ramadã, ele até a casa dele toda ficava acordada durante 10 dias. Ninguém dormia. Durante a noite, praticando boas ações e durante o dia, jejuando. Mas só que quando a gente entra no mês do Ramadã, cancela-se tudo, não pode fazer nada. Até alguns meses de férias, o trabalho, para ficar à vontade em casa dormindo. Então a pessoa dorme, meio-dia só vai acordar 17 horas, chega na mesquita todo cansado, não vê a hora de passar aquilo que eu chamo de entrar o sono para comer. Não lê o Corão, não faz zikr, não faz absolutamente nada. Não é isso. A história do profeta, assim como os seus companheiros, nos mostra que as pessoas até iam lá nas guerras onde era o trabalho de guerra, o inimigo, no meio do Ramadã. A própria conquista de Meca foi no meio do Ramadã. Foi no meio do Ramadã. As pessoas não tomaram o jejum como argumento para justificar que não podiam ir de uma parte. Então, tudo isso para que o muçulmano não possa passar o mês do Ramadã de braços cruzados. Saímos do nosso assunto, vamos cair no mês do Ramadã. Enquanto que a gente tem aquilo que eu chamo dias, inshallah, vamos falar sobre isso a partir daquilo que eu chamo da penúltima semana do Shaban. Vamos começar a falar sobre o Ramadã. Então, ou seja, vamos terminar aqui, porque já acabou quase o tempo. Alhamdulillah, só que اللهم صل على محمد اللهم بارك على